Hoje gostaria de discutir um pouco sobre os dinossauros sob a perspectiva da Bíblia, do livro de Gênesis. Vou começar contando uma história que se inicia por volta do século XVIII, para ser mais preciso. Um grupo de cientistas começou a investigar ossos que haviam sido encontrados por séculos, mas que as pessoas não davam muita importância. Eram ossos petrificados de animais que aparentemente não existiam mais, como pequenos peixes, semelhantes a baratinhas, que posteriormente foram chamados de trilobitas. Além disso, existiam ossos gigantes, como fêmures maiores do que o fêmur de um elefante, por exemplo. Por volta do século XVIII, com o surgimento da geologia moderna, esses fósseis começaram a chamar a atenção de teólogos, biólogos e aqueles que buscavam entender a história física da Terra. Nomes notáveis surgiram como James Hutton, que propôs a ideia de que o presente é a chave para o passado, e Carl Linnaeus, que classificou os tipos de plantas e animais, contribuindo para a taxonomia ainda utilizada por biólogos em todo o mundo. George Cuvier também merece destaque, pois é considerado o pai da paleontologia moderna, dedicando-se ao estudo desses fósseis e ossos de pedra encontrados em rochas e montanhas. Na Idade Média, quando tais ossos eram descobertos acidentalmente, muitos acreditavam que pertenciam a dragões das mitologias medievais, ou até mesmo às serpentes aladas mencionadas em contos chineses, o que alimentava a imaginação de muitos escritores do passado. Os nomes dados a esses animais começaram a surgir a partir das classificações biológicas. Um dos primeiros nomes dados a eles foi iguanodonte. Posteriormente, por volta de 1841, um pesquisador chamado Richard Owen optou por um termo mais geral, dinossauro, baseado em palavras gregas. A palavra dino significa aterrorizante ou monstruoso, e sauro significa lagarto. Portanto, dinossauro se traduz como lagarto aterrorizante ou lagarto monstruoso. Mais tarde, alguns passaram a interpretar dino como réptil assustador, o que deu origem ao nome dinossauro. No entanto, essas ideias entraram em conflito com as posições teológicas da época. Quando falo de posições teológicas, não estou necessariamente me referindo a posições bíblicas, pois a teologia da época, principalmente na Europa, muitas vezes era mais filosófica do que estritamente baseada na Bíblia. Na teologia medieval, muitos pais da igreja e escolásticos, como Tomás de Aquino e Boaventura, desenvolveram uma teologia fundamentada na razão. Na Reforma Protestante, também houve uma influência significativa da filosofia sobre a teologia nas escolas alemãs. Nesse contexto, muitos acreditavam que, quando Deus criou as espécies e as colocou na terra, Ele jamais permitiria que essas espécies, especialmente as que Ele abençoou, se extinguissem. Isso era visto como uma derrota para Satanás, de acordo com a lógica teológica da época. Essa ideia era conhecida como fixismo, que defendia que todas as espécies criadas por Deus no Éden deveriam permanecer inalteradas desde então. Isso nos leva a considerar textos como Gênesis, capítulo 1, versículo 21, que fala sobre Deus criando as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, segundo as suas espécies. Moisés utiliza frequentemente a expressão segundo as suas espécies ao longo do Gênesis. No entanto, a definição de espécies pode variar na biologia moderna, e há debates sobre como classificar os animais em espécies. É importante destacar que estas informações que estou apresentando se baseiam em pesquisas de especialistas, como arqueólogos que lidam com civilizações antigas, enquanto paleontólogos lidam com fósseis, dinossauros e a vida antes da pré-história. A palavra espécie, em hebraico, significa min, e ela é predominantemente utilizada por Moisés na Bíblia. Além disso, a palavra min também suscita debates teológicos e etimológicos sobre seu significado e origem no hebraico. No entanto, de forma geral, podemos afirmar que o termo espécie, empregado na Bíblia, se assemelha à concepção biológica. Ele se refere a um conjunto de animais capazes de se reproduzirem entre si e gerar descendentes férteis. Essa capacidade de reprodução ocorre dentro do grupo ou tipo específico de animal, e essa é a questão fundamental. No contexto da história teológica, no final dos séculos XVIII e XIX, havia a crença de que as espécies criadas por Deus, cada uma segundo sua própria espécie, jamais seriam extintas. Contudo, a evidência dos fósseis indicava o contrário. Grupos de animais criados por Deus desapareceram ao longo do tempo. Alguns teólogos chegaram a especular que esses animais extintos não foram criados por Deus, mas sim por Satanás, e por isso Deus os destruiu. Em outras palavras,
sugeriram que o inimigo era o criador dessas espécies, não Deus. No entanto, nos dias atuais, com base no que a ciência afirma e em uma análise mais profunda da Bíblia, especialmente do livro do Gênesis, a ideia de fixismo, que defende a imutabilidade das espécies, se mostrou desprovida de fundamento e insustentável à luz das Escrituras. Não há absolutamente nada na Bíblia que respalde a ideia de fixismo. Portanto, podemos considerar a hipótese de que Deus tenha criado grupos de animais que com o tempo foram extintos, e isso não entra em contradição com a Bíblia. Além disso, com base nas narrativas bíblicas, podemos argumentar que algumas espécies criadas por Deus passaram por modificações ao longo do tempo. O livro de Gênesis 1, por exemplo, sugere que a serpente, como consequência do pecado, passou a rastejar no pó e a se alimentar dele. Isso indica que a serpente, antes da queda, tinha uma fisiologia diferente da que conhecemos hoje. Deus disse: "A partir de hoje, você rastejará no pó da terra." Muitos teólogos, portanto, especulam que a serpente do Éden talvez tenha sido um animal distinto, possivelmente até com asas e patas. A descrição da serpente na Bíblia, embora poeticamente retratada como um réptil, deve ser interpretada com alguma licença artística, pois ninguém estava presente para testemunhar sua forma exata. A Bíblia também indica mudanças na natureza após o pecado, como a produção de cardos e abrolhos pela terra e a introdução de dores no parto para Eva. Após o dilúvio, Noé passou a consumir animais. Portanto, a Bíblia sugere que houve mudanças na natureza ao longo do tempo. No entanto, do ponto de vista bíblico, não acreditamos na ideia de que um animal de uma espécie tenha se transformado completamente em outra espécie. Nós não conseguimos aceitar que um réptil tenha se transformado em um mamífero e, posteriormente, em uma galinha. Não acreditamos que um dinossauro seja ancestral de uma galinha. No entanto, acreditamos que tipos originais de aves tenham dado origem a diferentes variedades dentro da mesma espécie. Você deve saber que os especialistas que estudam o código genético afirmam que dentro do DNA existem possibilidades para a diversidade de cores e características. De acordo com esse estudo, Deus já teria colocado no DNA humano uma potencialidade semelhante, permitindo uma ampla variedade de particularidades, como diferentes tons de pele, caucasiano, negro, amarelo, alturas variadas, tipos de cabelo, encaracolado, liso e assim por diante. A única diferença é que, dependendo do ambiente em que esses seres humanos se encontravam ao longo do tempo, algumas dessas características se tornaram mais evidentes do que outras. É por isso que temos diferentes raças e etnias com características distintas. Por exemplo, o urso polar é completamente branco, provavelmente para se adaptar à neve e camuflar-se dos predadores, enquanto o outro urso não, pois possui uma coloração diferente. Percebe-se como Deus é sábio, colocando essas informações genéticas no DNA. É por isso que, mesmo tendo descendido de Adão e Eva, temos hoje uma grande diversidade de seres humanos em termos de cores, tipos e tamanhos, mas todos pertencemos à mesma raça humana. Não existem raças humanas diferentes, e isso também é um reflexo da diversidade da natureza. Temos mangas, como a manga-espada, manga-coração de boi e manga-sapatinho, entre outras variedades, que podemos desfrutar. Quanto aos dinossauros que aparecem nesse contexto, existem 3 explicações possíveis. A primeira é a teoria da brecha. Aqueles que a defendem acreditam que os dinossauros existiram antes de Adão. No entanto, essa teoria tem seus prós e contras. A segunda hipótese sugere que os dinossauros foram criados por Deus e preservados na arca, sobrevivendo ao dilúvio. Alguns acreditam que bastaria levar cerca de 50 tipos diferentes de dinossauros para representar todas as variações que temos hoje. Há também relatos de dragões na China, na Europa e até mesmo um livro dedicado às visões de dragões. Alguns acreditam que o monstro do Lago Ness seja uma espécie de monstro pré-diluviano relacionado aos dinossauros. É importante notar que o termo dinossauro foi cunhado apenas no século XIX, enquanto os antigos se referiam a eles como dragões. Algumas pessoas até sugerem que o livro de Jó menciona criaturas semelhantes aos dinossauros, como o Leviatã e o Behemoth. No entanto, é difícil acreditar nessas histórias de encontros entre seres humanos e dinossauros, pois parecem fantasiosas demais e carecem de evidências sólidas. Além disso, analisando o livro de Jó, é questionável se o Leviatã e o Behemoth eram animais reais dos tempos bíblicos. É mais provável que sejam representações simbólicas ou mitológicas do mal, semelhantes às criaturas mencionadas em Daniel 7 e em Apocalipse. Em resumo,
Acredito que os dinossauros realmente existiram, mas não foram preservados na arca. Tudo indica que eles foram extintos em grande parte, tanto do ponto de vista evolucionista, devido ao impacto de um meteoro na Terra, quanto do ponto de vista bíblico. Esses impactos de meteoros podem ser identificados por meio de crateras, algumas das quais estão submersas devido à cobertura dos oceanos. Por exemplo, há uma cidade na Alemanha construída dentro de uma cratera de um asteroide que atingiu a Terra. Portanto, acredita-se que em algum momento do passado, um asteroide atingiu a Terra e causou a extinção dos dinossauros. Essa ideia ganhou muita força na década de 90, quando estudaram a área no México que foi literalmente quebrada por um impacto de um asteroide. Esse asteroide tinha cerca de 10 quilômetros de diâmetro e causou um impacto equivalente a várias toneladas de megatons, como se fossem várias bombas nucleares. Esse impacto provocou um tsunami gigantesco com quilômetros de altura, e esses tsunamis varreram a Terra, causando uma grande atividade cataclísmica. O surgimento de vulcões, montanhas e cânions ocorreu de uma vez nesse evento catastrófico que foi responsável pela extinção dos dinossauros. Uma variação dessa teoria sugere que muitos dinossauros não morreram devido ao impacto do meteoro, mas sim devido às consequências posteriores, como os próprios tsunamis que mencionei. As mudanças climáticas na Terra, a escassez de alimentos e a dificuldade de adaptação desses animais a um novo período, especialmente a era glacial. A única questão que essa teoria confronta com o relato bíblico é que a teoria evolucionista acredita que o impacto que destruiu os dinossauros ocorreu há cerca de 65 milhões de anos, enquanto os dinossauros teriam existido há 230 milhões de anos. Na hipótese bíblica, que trabalha com uma descrição diferente, acredita-se que a extinção dos dinossauros teria ocorrido há milhares de anos atrás. Uma maneira de abordar essa questão, embora hipotética, é considerar a diferença entre eventos ordinários e extraordinários. Um evento ordinário é um evento geológico que ocorre muito lentamente e é imperceptível para os seres humanos, como a deterioração gradual de uma casa ao longo de centenas de anos. Por outro lado, um evento extraordinário, como um terremoto, pode causar mudanças significativas em questão de segundos. Considerando que o dilúvio foi um evento extraordinário, ele poderia ter causado mudanças geológicas na Terra, que normalmente levariam milhões de anos para ocorrer. O dilúvio poderia ter sido acompanhado pela queda de meteoros, causando impactos devastadores e uma grande destruição. Isso poderia explicar a extinção dos dinossauros, já que muitos fósseis de dinossauros mostram sinais de terem sido soterrados instantaneamente. A questão de por que Deus não preservou os dinossauros na arca é difícil de responder definitivamente. Uma hipótese é que, devido à sua enorme necessidade de alimento, eles poderiam representar uma ameaça para Noé e sua família após saírem da arca. Outra hipótese é que forças do mal, como o inimigo de Deus, poderiam ter influenciado a criação de criaturas caóticas que não faziam parte do plano original de Deus. É importante lembrar que essas são hipóteses e que a Bíblia não menciona dinossauros explicitamente. Portanto, as respostas a essas questões permanecem incertas e as interpretações variam entre os estudiosos. Acredito que essas reflexões possam fornecer algumas perspectivas sobre o assunto. Se você gostou desta narrativa, por favor, considere se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até o próximo estudo bíblico.